Notícia urgente acabou de ser confirmada, vou mostrar aqui em detalhes para vocês. Alexandre de Moraes acaba de receber a notícia. Isso mesmo. Todo o Brasil acompanhando esta história sobre a Lei Magnitsky, eu mostrei no último vídeo, sobre o Donald Trump retirando a Lei Magnitsky, né? Que isso é algo que estava sendo anunciado aí, que poderia acontecer a qualquer momento. E algo gravíssimo foi confirmado agora sobre isso. Preste atenção, vou mostrar aqui. O advogado do Donald Trump apareceu abrindo o bico. Isso mesmo. O advogado do Trump abriu o bico. Algo foi revelado agora e confirmado. Alexandre de Moraes neste momento. Preste atenção que você vai ver todos os detalhes. Vou mostrar aqui agora, já está na tela a informação para você. Enquanto isso, na política brasileira, muita coisa acontecendo, movimentações urgentes sendo confirmadas aqui na política brasileira, tá? E também na política internacional. Nicolás Maduro faz um apelo para o Brasil, pedindo aí, né, o apoio do Brasil após um ataque dos Estados Unidos a uma embarcação venezuelana que deixou quatro narcotraficantes mortos agora. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. É Estados Unidos, Venezuela, Brasil, e agora no Brasil, Alexandre de Moraes recebe a notícia. Você que está acompanhando aqui o nosso vídeo, seja muito bem-vindo, né? Preste muita atenção, deixa o seu like para dar aquele apoio aqui ao nosso trabalho, para a gente poder continuar. Precisamos do apoio de vocês, deixa o seu like, seu joinha. Agora eu conto com o apoio de vocês e vamos lá. Olha só, preste atenção aqui. Obviamente um assunto bem interessante. A gente começou o processo de notificar ele observando os protocolos internacionais, nesse caso a Convenção da Haia. Isso foi algo que, basicamente, ele não estendeu essa cortesia para a Rumble quando ele notificou a Rumble por e-mail. Mas a gente estendeu essa cortesia, observou os protocolos e fez as coisas direitinhos. Quando chegou no Brasil o processo, para notificar, simplesmente tem que ir para o STJ como parte do protocolo, que é para ser homologado e ser encaminhado para uma notificação. É uma coisa que acontece todos os dias, centos de vezes por dia, totalmente normal. No caso do Alexandre Moraes, eles simplesmente travaram o processo no STJ. Colocaram em sigilo de justiça, qual é uma coisa estranha. Pediram para a PGR se pronunciar, pediram para a AGU se pronunciar. Quem se manifestaram contra notificar o Alexandre Moraes num processo civil, onde ele está sendo responsabilizado como pessoa física. Então, seja voluntariamente ou por pressão, temos diversas instituições brasileiras que estão trabalhando em conjunto para evitar que o Alexandre de Moraes seja notificado das ações da Rumble e Trump Media na Flórida. A gente não tem que necessariamente tolerar essa situação de forma indefinida e é possível a gente avançar com alternativas para notificar ele. Não quero me adiantar quais serão os passos a seguir, mas as empresas estão explorando alternativas em notificar o Alexandre Moraes para que ele tenha que se disponibilizar à justiça americana ou, caso contrário, ele pode ser achado em rebeldia e o processo pode continuar sem ele. Muito bem, então os senhores já estão estudando alternativas e isso deve acontecer muito em breve, essa notificação, não é isso? Agora, como Exatamente. o senhor bem citou, em relação a pareceres do advogado-geral da União aqui no Brasil, do procurador-geral da República, blindando, né, o ministro Alexandre de Moraes, sabemos que algumas autoridades brasileiras já foram sancionadas aqui no nosso país. O senhor acredita que essas duas autoridades citadas, AGU e PGR, poderiam também ser alvo de novas sanções em fator desse tipo de blindagem, de manobra para travar um processo tão importante? Olha, não corresponde eu falar se eles deveriam ser alvos de sanções ou não. É sua competência do governo dos Estados Unidos decidir quem que deveria ser alvo e como proceder.
Mas o que a gente está fazendo é deixando bem claro e bem público o que eu acho uma manipulação, um abuso das regras internacionais para blindar Alexandre de Moraes de responder à justiça americana por basicamente ações que ele mesmo cometeu, que ninguém forçou ele fazer, né? Ninguém forçou ele a tentar censurar cidadãos americanos dentro do território americano, tentar censurar plataformas americanas dentro do território americano sem operações no Brasil. Essas foram ações que o Alexandre escolheu ir detrás em troca de quê? Vamos lembrar que ele tentou censurar contas da Rumble de Alan dos Santos, quem é amplamente conhecido. Você pode entrar no YouTube, você pode entrar no X, pode entrar em qualquer plataforma e Alan dos Santos está disponível em todo lugar. E a outra foi uma conta de Rodrigo Constantino, quem estava lutando contra câncer, e uma conta na Rumble que estava inativa desde dezembro do 2023, que tinha 8 vídeos. Então, foram provocações deliberadas com total intenção de fazer uma sinalização política, né? Essa é a minha interpretação, que ele não se importa com a jurisdição americana e que ele vai impor a vontade dela nos Estados Unidos. Muito bem. Bom, gostaria de agradecer pela entrevista e só fazer mais um questionamento rápido em relação ao que pode acontecer ainda com o ministro Alexandre de Moraes em relação a esses processos que envolvem as redes sociais. Ele, como terminaria o processo nesse sentido? Ele poderia ser punido de alguma forma, de acordo com as leis aí que regem em solo norte-americano? Claro, obviamente a gente está pedindo para a justiça americana danos e prejuízos, né, danos monetários, que o Alexandre teria que responder se ele for achado responsável por violar as leis dos Estados Unidos. Que eu não tenho dúvida que esse será o resultado. Aí ele seria responsabilizado civilmente com uma sentença de danos monetários pelos danos sofridos pela Rumble e a Trump Media. Perfeito. Bom, muito obrigada pelas informações. Conversamos com o advogado de Donald Trump, Martin. Vamos lá, gente. Vai comentando aqui. Deixa os seus comentários neste momento, porque agora Maduro na sua tela. Olha só, o bicho tá pegando, hein? Olha só o que aconteceu com o Maduro agora. Armadas dos Estados Unidos anunciaram que 4 pessoas morreram em um novo ataque americano a uma embarcação no Caribe. Segundo a Casa Branca, o barco estaria transportando drogas. Após a ofensiva, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fez em português um apelo ao Brasil por apoio à soberania venezuelana. Acompanhe os detalhes com Paulo Edson Fiore. O ditador venezuelano Nicolás Maduro fez um breve pronunciamento em português para pedir o apoio do povo brasileiro após o exército dos Estados Unidos anunciar um novo ataque contra uma embarcação suspeita de transportar drogas no Pacífico Leste. Eu falar para vocês toda a verdade. Eu temos direito à paz com soberania. Maduro também agradeceu o MST pelo boné enviado a ele em sinal de admiração pelas organizações comunitárias socialistas de Caracas. O Movimento Sem Terra do Brasil. Movimento Sem Terra. Muito obrigado, Brasil. Muito obrigado, MST. O Departamento de Guerra americano informou ter matado 4 homens em um ataque contra uma embarcação suspeita de transportar drogas em águas internacionais no Pacífico na quinta-feira. Segundo o comunicado, informações de inteligência confirmaram que a embarcação transportava narcóticos ilícitos e navegava por uma rota conhecida de narcotráfico no Pacífico Leste. Revelações sobre os ataques têm elevado a pressão sobre a Casa Branca. Em depoimento ao
Congresso americano, o almirante Jim Bradley, que comandou o ataque de 2 de setembro contra um barco no Caribe que estaria carregando drogas, negou ter recebido ordens para não deixar sobreviventes, como havia sido revelado pela imprensa. Na ocasião, 11 pessoas morreram em 2 bombardeios seguidos, sendo que o segundo teria ocorrido contra náufragos, o que é proibido por leis internacionais. Segundo denúncias publicadas na imprensa americana, uma ação cuja única motivação seria não deixar sobreviventes e que teria sido ordenada pelo Departamento da Guerra. Na audiência, os parlamentares tiveram acesso a um vídeo do ataque que não tem previsão de ser revelado ao público. Desde o início da ofensiva do governo Trump no Caribe e no Pacífico, mais de 80 pessoas morreram nos ataques americanos contra barcos supostamente ligados ao narcotráfico, numa ação que teria como pano de fundo forçar Nicolás Maduro a sair do poder.